Oiê! Cara lavada, então a gente tem resenha de protetor solar físico, esse da Quintal Dermocosméticos. Olá, bonita e bonitos, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já sabem, né, eu sempre venho aqui pro YouTube trazer resenhas de protetor solar físico. Já expliquei em um outro vídeo por que a gente não deve utilizar o protetor solar químico. Clica aqui embaixo para assistir esse vídeo. E hoje a gente vai fazer a resenha do protetor solar físico da Quintal Dermocosméticos. Eu já testei essa marca, que era com o BB Blur lá, que ele tem pigmento, que ele é como se fosse uma base. Então vai dar uma olhada lá também se você não conhece esse produto, tá bom? Bom, pra você que chegou aqui do supetão, meu nome é Flávia Teles, eu sou tricologista e esteticista. Trabalho com uma estética integrativa, sempre visando a sua saúde em primeiro lugar e como consequência a gente tratar as suas queixas estéticas. Bom, vamos lá, a gente vai falar então do protetor solar físico da Quintal Dermocosmético, que é este daqui. Ele é um protetor mineral, que é um protetor solar físico, FPS 50, tem UVA de 17,5, então já é o UVA que vai fazer proteção contra o raio UVA, tá bom? E é um protetor solar que vai ter proteção de luz visível também. Vou pegar uma colinha aqui do próprio site da marca para falar um pouquinho com vocês sobre a composição do produto, que é tudo que a gente sempre explica aqui para vocês antes de fazer uma resenha, né? Então a gente tá falando de protetor solar mineral, como eu falei, tem os selos EcoCerts, né? Tem os selos de composições de produtos mais naturais possíveis, tá bom? Ele é 99,9% dos ingredientes de origem natural, tá bom? Ele é hipoalergênico, foi testado, né? Tem a proteção do UVA, do UVB, como eu falei. E ele promete fazer um filme invisível na pele. O que acontece? Os protetores solares físicos, normalmente eles fazem aquele aspecto muito esbranquiçado na pele pela composição do dióxido de titânio e o dióxido de zinco, tá? Então é natural que esses protetores solares fiquem mais esbranquiçados, tá? Mas a Quintal aqui promete que isso não vai acontecer com o protetor solar deles. Aqui então a gente tem uma seguinte composição. O óxido de zinco, ele é não nano. O que é o não nano? Se ele for nano, ele vai ter uma micropartículas que vai ter capacidade de permear na nossa pele. Então isso é muito bom porque não é porque se trata de um protetor solar físico que a gente vai utilizar sempre com muita frequência, porque eu já expliquei isso pra vocês também em algum dos vídeos anteriores, tá bom? Então o não nano é a vantagem de não ter esse produto permeando na nossa pele. Então a gente quer um produto que ele fique somente na camada superficial da pele, fazendo o bloqueio dos raios UVA e do UVB, para nos proteger contra os danos do raio solar, tá? Lembra que eu sempre explico pra vocês, a gente não pode ter um pavor do sol, o sol é nosso amigo. Só que a gente tem que usar as doses ideais, né, de exposição solar. Então, obviamente, se a gente passar um tempo em excesso no sol, a gente vai ter questões ali de envelhecimento precoce, né, de aquecimento do corpo no geral. Então, a gente vai usar o protetor solar sempre quando a gente for se expor por longos períodos. Caso contrário, não realmente há essa necessidade, sendo físico ou não, tá bom? Como eu falei, ele faz proteção de luz visível, proteção de UVA, UVB, resistente à água e ao suor, não forma o filme branco, né? É não comedogênico e não é para gerar cravinhos, acne, etc, tá? Ele foi testado até oftalmologicamente, então ele não é para arder os olhos também. Eu tenho muita sensibilidade com os olhos, então já fiz alguns testes aqui para vocês de protetores solares que eu até reclamei ardidinha aqui em volta dos olhos, então eu espero que esse realmente não dê ardência, tá bom? E aqui ele tem uma composição que ele tá unificado com o dióxido de titânio e o óxido de zinco, que é a hidroxiapatita. Então eles formam ali a proteção solar, né, que protege do sol, e da luz visível também, tá? A hidroxiapatita, ela é um composto mineral, que ele é do cálcio não tóxico e biocompatível com o nosso corpo, então não tem questões ali de toxicidade, tá? E vai proteger contra o raio UV e sem deixar os resquícios brancos na pele. Então ela vai fazer esse papel de não deixar a pele esbranquiçada dentro desse protetor solar físico, tá? Aí tem o óleo de urucum, que além de trazer a cor avermelhada natural, o óleo de urucum é um hidratante com propriedades antioxidantes. Então, para pacientes que têm rosácea, melasma, que tem algum processo inflamatório na pele, é excelente ter sempre o antioxidante na fórmula e um anti-inflamatório, tá? Então, ela vai reduzir os radicais livres, reduzindo até o efeito do envelhecimento precoce. Outra aqui é o estado de Saliganella lepidophylla. Ele é uma planta de ressurreição. Possui a capacidade de sobreviver em ambientes extremos através da retenção de umidade. Então, o que acontece com essa retenção de umidade? Se retém umidade, retém água. Então, vai promover mais hidratação e evitar a perda de água transepidérmica, que é quando a gente acaba usando algum produto que não faz a retenção da água que a gente tem para hidratação da pele. Então, acaba perdendo essa pele no meio ambiente, tá? E também aqui, então, ele é o que vai fazer proteção anti-inflamatória. Então, para esse tipo de pacientes com quadro de melasma, de rosácea,
até de acne, porque é condições inflamatórias, a gente vai ter o benefício desse protetor solar tendo essa ação anti-inflamatória por conta dessa composição. Das demais composições da fórmula, para estabilizar a fórmula, tudo certo também, tá? Eles têm uma composição um pouquinho longa, eu sempre falo para vocês que as composições de produtos cosméticos, quanto menor ela for, melhor é, porque ela tem menos coisa ali naquela embalagem. Mas de uma maneira geral aqui, ó, a gente tá com uma composição legal, tem até lactobacilos na fórmula, né? Tem algumas coisas para estabilizar, mas dentro da questão ok da fórmula. A única coisa que me chamou a atenção aqui um pouquinho, que é logo lá no início da fórmula, é a sílica na composição. Então a sílica ela pode ser sim tóxica, né? Então tem que ter um cuidado ao utilizar, por isso que eu sempre falo para vocês, não é porque o protetor solar é físico que a gente vai estar exposta a todo momento a esse produto. A maioria de nós trabalhamos às vezes em home office, trabalhamos em ambiente fechado, então não tem essa necessidade de estar com protetor solar, seja ele químico ou físico. Aqui a gente vai usar um protetor solar somente quando nós formos se expor ao sol. Vou passar longos períodos, se eu for ficar 10 minutinhos, gente, não tem essa necessidade, né? Até pra gente conseguir fazer um pouquinho de conversão de vitamina D ali nesse momento. Mas se a sua pele é sensível, ou se você está em um tratamento que você não pode se expor ao sol por conta do aquecimento do sol, não por conta do raio, mas por conta do aquecimento, a gente tem ali que sim entrar com protetor solar, mas os menos nocivos, que no caso é esses protetores solares físicos, tá bom? Então vamos lá, vou começar a filmar pra vocês. Agora são 7h10 da manhã e a gente vai seguir todo um processo de teste aqui com a lâmpada de UD também, que é a Dermiscan, tá bom? Apliquei junto com vocês a lâmpada, mas vou aplicar outro lado aqui, senta na lâmpada, tá? Pra gente ver a textura, ó. Textura bem líquida, escorre bem com facilidade. O que eu não senti na lâmpada lá aplicando junto com vocês é que não senti que ele ficou muito roxinho, que é o que ele deve ficar, tá? Cara lavadíssima. Pós-feriado, onde eu dei uma usadinha do aquecimento do sol, não da exposição. Obviamente a gente tá em praia, tem mais mormaço, né? E eu estava na praia, não reapliquei como deveria o protetor solar. Tô um pouquinho mais queimadinho. Mas é tudo bem, não fico chateada com isso, não. Eu tô aplicando um pouquinho a mais, gente, porque eu vi na lâmpada que não ficou tão roxo assim, tá? Então eu quero confirmar agora se eu preciso ter uma camada a mais com esse tipo de protetor solar, tá? Vamos lá. Ó, bem fluidinha a textura dele, tá vendo? Não sei se essa luz aqui tá me favorecendo, gente. Espero que esteja, porque eu estou bem inchadinha. Semana que eu comi muita besteira. E como eu falei, eu gosto de produto que eu posso aplicar próximo dos olhos. Me deixa mais confortável. Arder, ele não ardeu mesmo. Tá super de boa. Deixa eu ir para um outro ângulo pra vocês, pra ver se a luz fica melhor. Ó, de outro ângulo, com a luz da janela. Sensação também gostosa, bem macio. Ó. Bem sequinho. Vamos ver na lâmpada, na Dermiscan, pra ver como é que ficou.
Vamos encerrar essa resenha por aqui. Estou bem chateada. Não vou dar continuidade dela no decorrer do dia, porque não tem nem por que fazer isso, gente. Vocês viram aí na Dermiscan, né? Que eu mostrei pra vocês, inclusive aí colocando o protetor solar da BioBio, que é o antigo Nest, né? Que é em bastão, ele é uma base. Até aí, ok ser uma base ter o pigmento. Mas como eu já mostrei pra vocês, já testei outros protetores solares físicos que, mesmo sendo sem cor, sem pigmento, ficaram muito mais arroxeados na Dermiscan. Então, esse aqui praticamente não ficou, não tinha muita diferenciação. Ainda mais porque minha pele tem algumas manchas de melasma interno, dá pra gente ver a diferença se cobrisse, entendeu? Iria cobrir também as manchas lá na Dermiscan. Então, eu fiquei muito decepcionada porque eu fui no final de semana viajar, aproveitei o feriado, fui pra praia e achando que tava crente sendo protegida com ele, e eu realmente não estava, né? Uma das coisas que eu reparei quando eu voltei de viagem é que a minha mancha do melasma, onde tá mais ainda pigmentado, ela ficou um pouquinho mais escurecida. E não pelo fator sol, gente, mas pelo fator do aquecimento que o nosso corpo passa quando nós estamos expostos ao sol, ao mormaço, né? Como na praia, a gente tem um superaquecimento. Então eu apliquei, mas não tive proteção nenhuma, vamos dizer assim, né? Então, realmente, tô bem chateada com a fórmula. A fórmula no sentido da questão da sílica, as demais coisas estavam bem ok, né? O sensorial foi bem gostoso, né? Macio, deixou a pele hidratada. Eu já tirei o produto, né? Porque eu vou fazer porque eu vou engatar outra resenha agora aqui pra vocês, aproveitar que não vai ser um dia que eu ficaria com o produto o dia inteiro. E é isso, bem chateada. Espero que a marca talvez veja o erro, né? Tente consertar, nas próximas fórmulas a gente veja se tem uma diferenciação. E realmente me deixou mais atenta agora para qualquer produto que eu mesma for usar, né? E principalmente indo pra praia, indo pra um local mais quente, que eu teste antes da Dermiscan pra ter certeza se eu vou estar protegida onde eu for, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já usou esse produto, se você gosta. Não vou reclamar no sentido porque eu gostei do outro produto da marca, que é o BB Blur. Pra quem você que não acompanhou, acompanha aqui esse vídeo dele. Mas esse daqui, FPS 50, somente como protetor solar físico, não dá. E é isso, gente. Beijos, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.